nossa oração inicial, quero convidar todos os irmãos e a todas as irmãs para nesse momento fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade de vida. Graças a Deus. Vamos nesse momento, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Vamos nesse momento agradecer a toda a espiritualidade de luz, vamos agradecer as entidades amigas, que cada um neste momento faça os seus pedidos ao Mestre Jesus. Agradeçamos a Deus Pai Todo Criador, amigo de todas as horas, amigos de todos os momentos. Que neste momento cada uma das famílias possam estar recebendo as bênçãos espirituais em forma de luz, em forma de paz, em forma de bênçãos espirituais. Neste momento de agradecimento, também queremos louvar o nome de Deus, louvar o nome das entidades amigas, de todas as falanges espirituais que se fazem presente nesse trabalho virtual, nesse trabalho de luz, nesse trabalho de paz, que expanda toda essa luz para os irmãos que estão necessitados do amparo espiritual. Mestre Jesus, neste momento, que a sua pleiade de espíritos iluminados abençoa a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que necessitam do amparo espiritual. Que neste período de desafios, neste período de dificuldades, cada um de nós possamos entender a necessidade da nossa evolução espiritual, procurando melhorar, procurando trazer o melhor de si. Que as entidades de luz, as entidades de paz façam todo esse trabalho de energização, de limpeza espiritual, mas acima de tudo que nós possamos fazer essa modificação interna das nossas estruturas arcaicas, das nossas estruturas que não estão mais auxiliando o nosso processo evolutivo. Que neste momento possamos trocar essas estruturas energéticas por estruturas novas, de luz, de paz, de amor, e que nós possamos, acima de tudo, estarmos fortificados nas bênçãos espirituais, do amor, da paz e da serenidade espiritual. Que nesta noite nós possamos estarmos conectados com a luz, com a paz e com o amor de Deus. Também com o amor dos irmãos espirituais que nos auxiliam e que nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Tudo bom, meus irmãos? A gente já está aí com o pessoal já entrando aí, tanto no Facebook como no Instagram. Agradeço a presença e a participação de todos. Isso, Simone. Ok, no final eu vou pegar o nome de todas as pessoas que estão precisando, viu que você colocou aí, para fazer as nossas orações ao final da nossa live e também na nossa prece final. Travou por aí? Ou tá bom? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, como eu falei no início, a gente vai falar sobre um tema. Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí, estão me ouvindo? Só um sinalzinho aqui. Pessoal do Instagram, tá ok? E o pessoal do Facebook, tá? Estão me ouvindo? Olha só. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez poucas vezes eu estou há 25 anos na doutrina espírita. E nesses 25 anos eu não vi nenhuma vez falar sobre esse tema dentro de uma casa espírita. Vamos falar hoje sobre as festas juninas. O que é que o espiritismo fala sobre esse período junino, né? A gente comemora, né, algum tipo de festejo junino. O que é que tem a ver?
Hoje a gente vai falar sobre isso. E hoje a gente vai trazer aqui, na nossa reflexão, meus queridos e queridas amigas, uma análise, uma visão, certo? A partir de reflexões, certo? Minhas e reflexões de estudos que eu fiz a partir de alguns espíritas que fizeram alguns trabalhos que eu vou dizer daqui a pouco as referências sobre o tema, sobre a própria doutrina espírito que fala sobre isso também. Naquela época de Allan Kardec não existia, né? Mas traz algumas referências aqui dentro da codificação. Após Kardec, outras pessoas, né, falaram sobre o tema. Mas a gente vai falar especificamente hoje sobre a origem das festas juninas. A gente não vai ter isso dentro da codificação. É um estudo que eu fiz de onde foi que veio as festas juninas. A gente vai falar junto com as festas juninas uma coisa muito importante, que é uma relação das festas juninas com as festas ancestrais. Porque nós sabemos que muitas dessas festas que temos na atualidade, como por exemplo o Carnaval, o Natal e as festas juninas, ela tem uma relação com as nossas festas ancestrais. E a gente vai fazer uma relação com essas festas ancestrais, certo? A gente vai falar um pouco sobre as tradições das festas juninas aqui no Nordeste, que é muito comum aqui, ou em todo o Brasil, que é comum, mas no Nordeste tem essa riqueza grande que fala sobre essa cultura tão diversa e vasta, né? Vamos falar sobre essas tradições, a relação do espiritismo com as festas juninas, e a gente vai finalizar falando sobre os homenageados dessa festa, que são três personagens, né? É muito importante, cristãos, né? E que são santos da doutrina católica, que são reverenciados nesse período, que é Santo Antônio, São João e São Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, ok? Essa é a proposta de hoje. Para isso, meus queridos e queridas irmãs, eu utilizei duas referências de estudos. São referências espíritas. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre o tema, tem um site chamado Espiritismo em Rede. No ano de 2011, tem um texto de Maria Helena Marcon, que ele fala sobre a visão espírita das festas juninas. Eu peguei bastante sobre esse texto aqui. Ela fala, foi um dos poucos textos que eu vi falando sobre as festas juninas dentro de uma visão espírita, né? Olha só, Soraya está dizendo que muitas comemorações que temos vieram da cultura pagã e a igreja patenteou. É verdade, exatamente isso, viu, Soraya, que a gente vai falar. E para essa reflexão de hoje, nós pegamos esse texto dessa amiga, né, essa espírita, de um site chamado Espiritismo em Rede. O nome dela é Maria Helena Marcon. Esse texto vocês têm acesso direto na internet para analisar um pouco melhor, porque ele lá fala mais, né? E a gente pegou também um texto aqui chamado O Culto Popular de São João Batista, porque a gente pegou, é um dos mais conhecidos, né, o São João. É tanto que a gente faz festas juninas, né? Remete logo a São João, né? E a gente vai falar um pouco sobre o culto popular de São João, um texto também espírita, não é nada fora de espiritismo, do jornal Correio Espírita, disponibilizado no ano de 2020. E o nome do autor desse texto é José Carlos Leal. E o texto é O Culto Popular de São João Batista, né? Esses dois textos é que traz algumas referências, que são as poucas referências que eu encontrei sobre o espiritismo relacionando com as festas juninas. Também a gente vai falar, porque a gente vai tratar aqui dos homenageados, dos santos, Santo Antônio. Santo Antônio tem nesse texto aqui também, festas juninas, fala sobre ele. Mas São Pedro, principalmente São Pedro e São João, a gente vai estar trazendo aqui referências da Bíblia Sagrada, certo? Alguns pontos da Bíblia Sagrada. Ou seja, a gente vai fazer uma reflexão, certo? Uma reflexão que a gente possa abrir um pouco mais a nossa mente, deixar um pouco o preconceito de lado. O meu nome é Não Preconceito. Eu gosto de tratar temas que a gente reflita. A gente não tem aqui proibição de tratar nenhum tema, né? E como eu costumo sempre fazer, nós temos palavras-chave. As palavras-chave de hoje é festas juninas, festas ancestrais, tradições religiosas, a gente vai tratar sobre ela. Duas palavras que estão ligadas: espiritismo e festejos juninos. E as três últimas palavras-chave: Santo Antônio, São João e São Pedro. Certo?
Já demos aqui as referências aqui para que vocês possam pesquisar, quem quiser, sobre esse tema. E vamos agora refletir um pouco mais sobre a proposta que eu lancei para vocês aqui, de fazer uma relação das festas juninas com o espiritismo. E como eu já falei logo no início, e a nossa irmã, nossa amiga Soraya, ela até colocou, da relação que muito dos festejos que nós temos na atualidade, esses três especialmente, Carnaval, esse festejo junino e o Natal, tem relação com as festas pagãs que foram apropriadas pelo cristianismo, né? Isso tem quem estuda um pouquinho de história sabe disso. Muitas dessas festas, elas de hoje, ela tem uma origem no paganismo. E a gente vai começar explicando para vocês de onde foi que surgiu as festas juninas, né? Um dos símbolos muito utilizados nas festas juninas é a fogueira. A fogueira, ela tanto tem uma relação bíblica, vocês estão escutando? Travou, foi? A fogueira tanto tem uma relação bíblica, na história da Bíblia fala sobre isso, que faz uma referência sobre a fogueira, lá no Novo Testamento, certo? E faz uma referência também, quando nós estudamos sobre o fogo, que quando nós estudamos sobre a história da humanidade, a gente sabe da importância que tem o fogo na história da humanidade. E a gente evocando um giro histórico rápido, a gente observa que a origem dessas ditas festas aqui, principalmente, por exemplo, as festas juninas, elas têm o fogo como um elemento altamente representativo. A fogueira, por exemplo, é um elemento altamente representativo. E a gente vai encontrar algumas das celebrações que estão ligadas no solstício de verão na Europa, e também tem uma relação com os cultivos devido aos deuses da fecundação. Muitas dessas festas aqui, elas eram festas de louvor, deuses que promoviam, na opinião deles, a colheita. Era uma festa de agradecimento aos deuses por uma boa colheita. Muitas dessas festas aqui, certo? A festa junina, por exemplo, é uma dessas festas de agradecimento aos deuses pela boa colheita que tinha. E a gente começa por aqui. Existiam naquela época esses ritos com fogo, que era muito comum. E as pessoas daquela época faziam fogueiras, certo? E em torno da fogueira faziam os seus rituais sagrados. Era muito comum. No xamanismo, isso é muito comum, evidenciar o poder do fogo, dos 4 elementos, mas do fogo que é um deles, né? A gente vai ver o ritual do fogo, que comemorava a aproximação dessas colheitas, que era muito comum naquela época. Ao mesmo tempo que o pessoal que comemorava, eles pediam aos deuses a proteção contra o que eles chamavam de espíritos malignos, para que não trouxesse mal para eles, para que não trouxesse mal para suas colheitas. A Érica está dizendo, o Deus Sol, é verdade, né? Ele também fazia referência nos seus rituais iniciais pagãos tanto contra os espíritos malignos que não fizessem nenhum mal, quanto a esterilidade, porque o trabalho que eles promoveram para a fecundação e boa colheita, e para que não tivesse o que? A estiagem, a seca, né? Ou seja, era um ritual agrícola. Era um ritual agrícola, que uma das atividades de trabalho iniciais do homem eram atividades agrícolas. E a gente observa que o início dessas festas começou no paganismo, no culto, nos rituais em relação com a natureza. E isso era muito comum para a época. Hoje a gente tem uma relação muito intrínseca com outros movimentos culturais, mas a gente precisa estudar o que vem do passado, de onde foi que veio essa história dessas festas atuais, e que são festas que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com maligno, com mal, não. Tem a ver com o princípio religioso, que naquela época tinha, né? Aí olha só, nós falamos aqui sobre a importância da fogueira, que existia naquela época, dos 4 elementos. Essas festas ancestrais eram muito comum. Os povos antigos daquela época da Terra, eles celebravam, como a nossa irmã Érica falou aí, em meados de junho, mais ou menos nesse período aqui, eles utilizavam os rituais com fogo em honra ao Deus Sol, como a nossa irmã Érica está falando aí. Era nesse período de junho que acontecia
essa ritualística, trazendo a celebração, a referência e ao louvor esse Deus Sol, o Sol que é um símbolo de fertilidade, né? E geralmente essas festas eram dias muito festivos, era como hoje. Eu digo para vocês assim, as festas juninas, na minha opinião, uma das festas mais alegres que a gente tem. Eu particularmente, eu adoro as festas juninas, adoro, gosto mais até do que no Natal. No Natal às vezes dá uma certa vamos dizer assim, um banzo, uma energia assim boa, mas assim eu gosto mais da alegria das festas juninas, né? Aí olha só, na antiguidade existia muito essa relação da ancestralidade em honra ao Deus Sol, certo? Os fiéis naquela época, os homens e mulheres daquela época, faziam essas festas maravilhosas, né? Essas festas que os seres humanos, as pessoas cantavam hinos de louvor, começavam a fazer os seus pedidos aos deuses, que na opinião deles eles acreditavam naqueles deuses, mas sempre tinha uma relação com a natureza, nada de ritual maligno, alegria, só relação com espiritualidade, só relação de agradecimento, porque na história da humanidade a gente precisa entender isso. O próprio processo de espiritualização do ser humano, ele evoluiu, mas os rituais, eles sempre vão estar presentes, porque está no nosso DNA ancestral, não tem como a gente fugir. Aos poucos a gente vai procurando se trabalhar, certo? E se melhorando, sutilizando essas energias, mas não podemos jamais esquecer as nossas energias ancestrais. É reconhecer de onde nós viemos, né? Soraya está dizendo aí que celebramos os períodos de colheita nessa época, é verdade. E olha só, nessas festas ancestrais, em todas elas que a gente falou, que não somente nas festas juninas, que tem essa celebração do Deus Sol, mas no Carnaval, no Natal, essas três festas principalmente, que marcavam períodos importantes para a humanidade da época, certo? A gente vai ver que sempre aconteciam e as pessoas dançavam em torno de uma fogueira. O fogo está presente mais uma vez, o elemento fogo presente mais uma vez. Na Bíblia também tem a mesma coisa, eles utilizavam a fogueira como uma representação da espiritualidade. Isso aí lá no Novo Testamento, logo antes de Jesus nascer, lá na passagem de João Batista, dos precursores, foi uma fogueira que estava lá representando a vinda do Cristo, né? Aí a gente vai ver que enquanto os mais velhos, na referência que eu peguei, que cantavam canções ancestrais de agradecimento, os mais jovens dançavam, era uma festa linda. Eu acredito que eu estava nessa época, né? As encarnações passadas eu devia estar, porque eu gosto muito de festa, sou uma pessoa muito festeira, certo? Acredito que já venho desde essa época aí. Olha só, primeiro a gente viu que as festas juninas não apareceu do nada, não caiu de paraquedas do céu inventaram, não. Tem uma relação com a nossa ancestralidade, com as festas ancestrais. Desculpe, só. Agora, uma coisa interessante. Érica tá dizendo que não lembra direito. Tu deve ter vivido nessa época também, viu, Érica? Abel e Caim, não sei, viu, Valmor, se tem alguma coisa a ver, não sei. Eu posso até pesquisar para saber. Estão perguntando aqui se Abel e Caim tem alguma relação, não sei. Mas eu posso pesquisar. Aí olha só. Uma vez a gente analisar de onde vem essas festas, que tem a sua celebração fincada no paganismo, nas celebrações agrícolas e assim por diante, a gente vai fazer um salto agora, depois que o cristianismo se apropriou dessas festas, aconteceu essa apropriação do cristianismo, a gente vai ver que começou a partir de então tradições religiosas dentro da doutrina católica, né? Dentro da doutrina católica, trazendo um pouco de elementos espirituais nessas comemorações festivas, né? E dentro da tradição católica é muito interessante. Tem três personagens que a gente vai falar sobre ele hoje, que marcam bastante esse período. São três santos que a gente vai falar sobre ele. Dentro dessa tradição há uma homenagem a Santo Antônio, santo casamenteiro, né? Que a gente vai falar sobre ele. São João e São Pedro, que tem dentro
dentro da tradição católica, trazido isso, muitos de nós viemos da Igreja Católica, ou temos pessoas que são da Igreja Católica, um pai, um avô, que nós viemos, trazemos um pouco dessa cultura também, né? A Páscoa também, viu, Soraya? Também. Aí, olha só, dentro desse sentido, nós tivemos as referências das tradições religiosas, das festas juninas, vinda de onde? De Portugal e da Espanha. Foram os portugueses e os espanhóis que trouxeram para o Brasil. E vale salientar que foram os portugueses e católicos e espanhóis católicos que trouxeram essas festas, mas também sofreram influência dos ritos africanos, em especial na pesquisa que eu fiz dos moradores da ilha de Açores, que incluíram muito desses festejos dos santos, outros elementos folclóricos para as tradições juninas das festas, né, da época. Dentre as tradições, com as tradições europeias, as festas juninas passaram então a ganhar algumas características próprias que foram plantadas no território nacional. Ou seja, mesmo os espanhóis, os portugueses católicos, trazendo as suas referências da Europa, também trazendo os elementos assim africanos, a gente vai ver que tudo isso chegou aqui no Brasil, e aqui no Brasil, nesse sincretismo lindo e maravilhoso da diversidade brasileira, se transformou também. A gente vai ver assim que, apesar de ter essas referências europeias, a gente vai ver que as festas juninas brasileiras são ímpares. Você não vai encontrar esse tipo de festas aqui no mundo. Não vai encontrar. Mas especialmente no Brasil, mais ainda no Nordeste, é muito forte. E dentro desse caldeirão, desse caldo, além das tradições, trouxe aqui a identidade nacional. Nós temos uma identidade nacional. As festas juninas do Nordeste, principalmente, é referência para o mundo. Você vê Campina Grande, não somente aquela festejo que tem lá no como é que chama, o maior São João do mundo, né? Mas Caruaru, no Nordeste inteiro você vai ver festa, no Brasil inteiro você vai ver uma identidade nacional relacionada aos festejos juninos, porque nós também temos uma tradição agrícola, uma tradição que vem da agricultura, muitos de nós, né? O Brasil tem uma tradição agrícola muito forte. E a gente vai ver também que essas tradições europeias passaram a ganhar essas características. E a gente vai ver uma influência que teve todos esses elementos vindo da Europa, quando veio aqui no Brasil, na nossa cultura, muito forte. A gente vai ver aqui em referência na nossa culinária, também muito forte. Quem é que não gosta de uma canjica, de uma pamonha, de um milho verde, de um quentão e assim por diante? Então, faz parte da nossa identidade, né? A gente vai ver a nossa música, o forró, o xota, o baião, o raiz, especialmente o raiz. Muito interessante. Isso tudo é um caldo cultural que é importante a gente fazer referência. Não podemos esquecer, meus irmãos, nunca podemos esquecer de uma coisa chamada cultura. A cultura, ela não pode em nenhum momento ser sufocada por nenhum tipo de ideologia, quer seja política ou religiosa. Na minha opinião, cultura é o que nos diferencia. A cultura é a nossa identidade. Se a gente perder a nossa identidade, a gente é morto. A gente tem que dar valor à nossa cultura. Eu, especialmente, dou muito valor à cultura nordestina, né? Ou à cultura brasileira, mas a nordestina específica, eu não posso esquecer minhas raízes. Eu venho do sertão, não deixo de falar arrastado, não deixo de falar arrastado, é a minha característica. Acho bonito esse falar. Esse falar cantado do nordestino é muito bonito. Eu não estou fazendo nenhum tipo aqui de xenofobia, pelo contrário, é lindo a diversidade do povo brasileiro. Do sulista, o pessoal que está aí na live já, o pessoal do Rio Grande do Sul, um povo maravilhoso, um povo ordeiro, um povo que tem muita riqueza. O Brasil é rico de cultura. A gente aqui muitas vezes não dá valor à nossa cultura. Às vezes a gente quer importar culturas de outros países, dos Estados Unidos, da Europa, mas a gente tem uma cultura riquíssima aqui e a gente precisa. Certo, Valmor, certo. Vamos lá? Olha só. A gente vai ter referência da música.
vamos ter um Rei de um Baião, vamos ter uma Marinês, a gente vai ter os modernos, um Aviões do Forró, que acabou agora é Xande, mas assim, é uma cultura que vem permanecendo, que a gente não pode esquecer dos nossos amigos, o Luiz Gonzaga, a Marinês, um Elba Ramalho que está aí na luta, né? A gente pode esquecer desse pessoal, não. Ele tem que estar presente. Esse pessoal é nossa identidade. Um São João, um São Pedro as festas juninas sem esse povo não é festa junina. Tem que estar presente. Ele tem que estar a sanfona, tem que estar a zabumba, tem que estar, isso tem que estar presente. A gente não pode esquecer. Pode botar teclado, pode botar o que for, mas a raiz tem que estar presente. Ó, Rio Grande do Sul é maravilhoso, maravilhosa a cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, né? Olha só, dança, quem é que não gosta de dançar quem é que não gosta aí? Eu adoro. Hoje eu passei um monte de vídeos aí na internet dançando aqui em casa. Forró, baião, gosto, olha, adoro, adoro, né? Tendo forró é o que vale, não é verdade? Agora forró de qualidade, né? Aí, olha só. Interessante, a gente viu aqui, ó, de onde foi que veio essas festas. A gente viu as tradições europeias que influenciaram nessa festa. A gente vai ver aqui o caldo cultural brasileiro, que diversa e rica. Mas a gente vai falar agora um pouco sobre a questão do espiritismo. E o que é que o espiritismo fala sobre isso, né? O espiritismo proíbe a pessoa de ir para as festas, né? E o espiritismo diz que isso aí é coisa primitiva. O que é que o espiritismo fala? Eu peguei aqui alguns pontos, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala quando desenha uma visão espírita. Eu estou falando aqui de uma visão espírita, mas eu tenho minhas críticas também. Eu não vou aceitar tudo o que falo, né? Reconheço a doutrina espírita como uma doutrina evolutiva, uma doutrina de luz, mas a gente pegou aqui uns elementos que a gente vai estudar aqui. E o espiritismo não tem nenhum tipo de ritualística, mas também não proíbe ninguém de ir para a festa, né? Cada um tem que ter a sua moderação, tem que ter o seu cuidado, né? Numa festa de São João, uma festa de Carnaval, no Natal, as pessoas podem utilizar as festas para fazer coisas que não devem, né? Isso pode acontecer, mas dentro da moderação, dentro do cuidado, não ir para as festas juninas. Tem que ter o cuidado. É lógico que a gente não vai para uma festa para fazer coisa errada, né? Se você fez coisa errada, não foi a festa em si, foi você que queria fazer. Independente da festa, você já tinha essa tendência que fazia isso. Aí olha só, essas festas e o da doutrina católica, elas atendem um calendário litúrgico da Igreja Católica. Não tem uma ligação específica nenhuma com o espiritismo. Mesmo porque a doutrina espírita não recomenda culto a nenhuma personalidade. Isso aqui é ponto batido, ponto virado. O espiritismo não cultua nenhum tipo de personalidade em si. Reverencia esses santos como espíritos que tiveram uma participação importante no processo de evolução da humanidade, que trouxe alguma coisa, mas não tem nenhum tipo de reverência ritualística. E eu peguei aqui uma parte que fala, André Luiz, que fala sobre isso, né? André Luiz alerta, é o espírito de André Luiz, que psicografou por Valdo Vieira, no opúsculo, se vocês quiserem chamar de Conduta Espírita, que diz assim, ó, que ao espírita compete dispensar sempre fórmulas sociais criadas ou mantidas por convencionalismo ou tradições que estanquem o progresso, que vai fazer algum tipo de mal. Se a festa, se a tradição não tem nenhum tipo de mal, não cabe aqui no que Valdo Vieira está dizendo e André Luiz está dizendo nessa aqui. É somente essas tradições que tem determinadas coisas que não é errada. Eu iria dizer aqui até uma referência, mas não vou dizer para não causar polêmica. Mas só para lembrar, por exemplo, essa vaquejada, a cavalhada que tem por aí. Você acha que é uma tradição legal? Culturalmente pode até ser bacana, mas para um animal é só uma reflexão. Não vou entrar aqui no âmbito da questão, né? E tem a questão econômica que pesa, certo? Mas só para pensar. E recordando ainda que o espírita não se prende a nenhum tipo de exterioridade. Eu quero colocar aqui esse ponto espírita para a gente ter uma noção de onde é que a gente está pisando. Uma vez que
essas lives. A gente tem uma ligação com o Espiritismo, eu não poderia deixar de fazer essa referência. Lembrando, o Espiritismo não proíbe você de calendário litúrgico é católica, certo? Nós reverenciamos de forma assim, não ritualística aos santos, mas a gente reconhece esse santo como pessoas que contribuíram e muito para o entendimento da parte espiritual. Todos esses aqui são exemplos, né, que trouxeram elementos importantes para reflexões, certo? E a gente observa as festas dentro da doutrina espírita, um tipo de comemoração nas casas espíritas, mas faz referência aos santos. Pouco, né? O espiritismo, essas comemorações, elas não existem, certo? É só para a gente pontuar bastante, mas lembrando que enquanto espírita a gente está dentro de um caldo cultural que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Eu vim de família católica, né? A tradição está arraigada no meu DNA, eu não tenho como fugir. É lógico que tem determinadas tradições que para mim não cabe mais, mas eu vou dizer para você, as tradições das festas juninas aqui no sertão, no Nordeste, é lindo, independe da sua linha espiritual. Porque o mal ou o bem você faz independente da festa que você for. Até dentro de casa, sem ser numa festa, você faz o mal. Certo? Aí olha só, a partir disso a gente viu aqui de onde foi que surgiu as festas juninas, de origem pagã, né? Que vem o catolicismo trazendo as suas tradições fortíssimas e maravilhosas, na minha opinião, não tenho nada contra, né? E no calendário litúrgico da doutrina católica, que é o que a gente vai falar sobre eles, né? Nesse restinho de live, né? É o São Pedro, São João e Santo Antônio. Que é no dia 3, aquela pessoa, Santo Antônio é muito conhecido. Luiz tá dizendo que vai sair, valeu, Luiz. É verdade. Soraya tá dizendo que precisamos vigiar e não participar na morte e sofrimento. É verdade, viu? Acho que vocês estão concordando com as ações, né? Olha só. Os festejos juninos, um dos homenageados que a gente vai falar sobre ele é Santo Antônio. Depois vamos falar sobre São João e São Pedro, certo? Vamos começar, deixa eu ver se eu botei aqui na sequência Santo Antônio. Foi, Santo Antônio. Na sequência eu botei aqui Santo Antônio. Santo Antônio é o santo casamenteiro, aquela pessoa que quer se casar, tanto homem como mulher, faz as suas orações e pede para quem? Para Santo Antônio. Tem alguém aí que já pediu para Santo Antônio? Alguém já pegou Santo Antônio aí e botou de cabeça para baixo? Coitado de Santo Antônio. Alguém já fez isso? Tá travando ainda? Érica tá dizendo que já tentou roubar um Santo Antônio, mas nunca conseguiu. Tá travando ainda? Facebook, Instagram, tá travando? Eu posso continuar? Olha só. Vamos começar por Santo Antônio, santo casamenteiro, né? Santo Antônio. O nome de Santo Antônio, Francenilda está entrando aí. O nome de Santo Antônio, eu não sei se vocês sabem, é um santo católico, né? O nome dele é Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões. A festa de Santo Antônio aqui no Brasil, nas tradições juninas, é no dia 13. Santo Antônio foi um padre franciscano que viveu no século 13. Viveu no século 13. A gente trouxe alguns pontos importantes para fazer uma referência a Santo Antônio. Santo Antônio, ele era um português, certo? Um português, era muito famoso, era um médium que ele praticava prodígios, coisas maravilhosas, que as pessoas ficavam maravilhadas com ele, operava fenômenos mediúnicos fantásticos. Ele é considerado pelos jovens, né, como santo casamenteiro. Ele também é considerado como protetor das coisas perdidas e protetor dos pobres. Ele é considerado um santo de milagres dentro da doutrina católica, né? Ele fez muito ainda em vida. Uma coisa bem interessante no estudo que eu fiz sobre Santo Antônio, uma das maiores da vida dele eram as suas pregações. Ele tinha um dom de oratória fantástico.
Ele conseguia arrebanhar e conquistar as pessoas pelos seus oratórios. Ele, quando estava numa praça pública, ele arrebanhava as pessoas pela sua oratória, poder de fazer milagres através da sua palavra e da sua energia espiritual, né? O pessoal que frequentava os seus cultos, eles faziam milagres. As pessoas, segundo a história dos santos, cego, surdo, coxo, as pessoas que estavam doentes, nos sermões de Santo Antônio, ele fazia verdadeiras curas espirituais. Maria Amor está dizendo que Santo Antônio, que fica no Farol da Barra, em Salvador, e foi rápido até hoje. Eita, Maria Amor está dizendo aqui, fez um pedido a Santo Antônio para casar, casou com o marido dela, né, com isso. Tá vendo Santo Antônio forte? E Nai fez pedido a Santo Antônio. Alceni fez pedido, que fez, viu? Olha só, Santo Antônio, além desse dom, certo? Ele fazia sermões fantásticos. Ele, principalmente no período de Quaresma, sobre o trabalho com o evangelho dele, evidencia muito esse trabalho que ele fazia, que estão impressos em 2 volumes de sua obra de Santo Antônio, que fala sobre ele. Ou seja, Santo Antônio, para a Igreja Católica, ele é esse protetor dos pobres, essa pessoa que fazia milagres. Pausou? Ó, dê só um retorno aí. Pessoal do Instagram e Facebook, tá ok? Posso continuar? Santo Antônio, santo casamenteiro, certo? Trazendo algumas referências a eles aqui. E aí, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vocês... Só um sinalzinho aí pra mim, por favor. O pessoal do Instagram, para eu continuar. Vocês acham melhor fechar e abrir de novo? Só um minutinho. Aqui não anda. A internet eu acho que tá meio ruim, viu? Desde faz uns 2 dias que a internet tá ruim. Ou eu posso continuar? A gente tá falando aqui de Santo Antônio, santo casamenteiro. Trouxemos aqui algumas referências. Falamos aqui das preleções maravilhosas que ele fazia. Falamos aqui dos sermões que ele fazia, das obras dele. É verdade. Eu vou continuar, viu? Vamos para o segundo santo, homenageado nos festejos juninos. No dia 24 nós temos... Continua? No dia 24. No dia 24 a gente tem a comemoração de São João. São João, grande santo católico, né? São João, comemoramos as festas de São João no dia 24. E quem então era João, que é esse homenageado? Vou continuar, Francisco. São João Batista é o nome dele, está lá na Bíblia. Era o primo de Jesus, o precursor do anunciado Jesus, do Cristo de Deus. São João era o primo de Jesus, né? Lá na Bíblia vocês vão ter referência dele, da época de Jesus. É São João Batista, o precursor. Na referência que eu peguei aqui, a data da festa não se relaciona na sua decapitação. Na história de São João, a gente observa que ele foi decapitado. O seu martírio, ele é relembrado no dia 29/8. Mas dessa data daqui foi o nascimento de São João, que teria ocorrido 6 meses antes do Natal, segundo as referências históricas sobre esse santo católico, né? E olha só, São João, ele tem uma importância religiosa inequívoca, certo? Para todas as orientações cristãs, muito reverenciado nos meios cristãos, né? Era os primeiros seguidores da missão da linha do amor foi de João Batista, que depois foram para Jesus, né? Santo Antônio também é reverenciado na Umbanda, é verdade, viu? Os 3 santos, né? Os 3 santos são reverenciados também na Umbanda, né?
do sincretismo religioso. Olha só, a importância de São João Batista, ela existe em todas as orientações cristãs. Ele é reverenciado pelas igrejas cristãs do Ocidente, do Oriente, e a festa de São João cai no dia 24 de junho, em todas as orientações religiosas cristãs. E ele é conhecido como um papel muito importante na história do Cristo. Ele foi aquele que batizou Jesus, que fez o batismo de Jesus, reverenciando como sinalizador do Messias. Ele é muito importante, né? Nesse sentido de ser uma pessoa que está dentro de uma das profecias da vinda do Cristo, que o Cristo precisava ser sinalizado através do batismo que teve lá na Bíblia, né? Mostrando que ele era o Messias. E algumas características aqui que eu botei de São João: é uma pessoa muito firme para aquela época, é tanto que ele foi decapitado pelas suas ideias, né? As suas ideias muito fortes, e levou à decapitação dele, né? Segundo os espíritos, nem seria para ser decapitado, mas ele foi tão forte na sua mensagem que foi decapitado, né? Algumas características de São João: fidelidade a Deus. Na época, quando ele falava para os primeiros discípulos, que depois foram discípulos de Jesus, ele tinha uma relação muito forte com Deus. Ele também tinha uma relação muito forte com o cônjuge, com o companheiro e com a companheira. É tanto que ele foi decapitado por isso, porque foi falar de Herodíades, né? De Herodíades, que acabou sendo decapitada, porque estava colocando o adultério que estava acontecendo naquela época, né? Contra o imperador. Ele tinha esses preceitos muito firmes, muito duros, de fidelidade a Deus, de fidelidade ao seu companheiro, à sua companheira. Ele falava muito sobre limpeza da alma, é tanto que o batismo era uma forma de limpeza, né? E ele, acima de tudo, uma parte mais importante de São João é que ele foi o sinalizador de Jesus enquanto o Messias, foi o precursor de Jesus. E aconteceu justamente isso. Todos os antigos profetas sinalizavam que o Messias ele seria batizado, seria sinalizado nas águas do Jordão, né? E aconteceu da forma que aconteceu. O Espiritismo fala que São João, nos meus espíritas, ele foi o profeta Elias, lá do Antigo Testamento, que reencarnou como João Batista, conforme está aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17, que quando o Espiritismo e as mensagens de Espírito faz referências de João Batista como Elias, né? Referências meio veladas, mas no Evangelho segundo o Espiritismo diz claramente que São João foi Elias, né? E faz algumas relações com o profeta Elias do passado, né? Ou seja, São João, além de ser o sinalizador, ele no Espiritismo fala que foi o próprio profeta Elias do passado, né? Que traz também essa referência aqui. Ok? Vamos para o terceiro. O terceiro santo reverenciado nas festas juninas é São Pedro. São Pedro, a festa dele é no dia 29. Lá em algumas cidades aí tem ele como padroeiro. Por exemplo, na cidade de São Américo, que eu sou de lá. Lá a festa mais importante é o São Pedro. Das festas mais importantes lá da terra onde eu moro é São Pedro, na minha cidade, né? Santa Luzia, São João e assim por diante. Mas São Pedro, que é reverenciado no dia 29, também a gente traz aqui referências da Bíblia. Quem quer estudar sobre a história de São Pedro é só ir na Bíblia. São Pedro foi um dos apóstolos mais importantes de Jesus. Ele foi o chefe da primeira comunidade cristã após a morte do Cristo. Olha só que coisa interessante. Eu acho que vocês já sabiam disso, né? São Pedro, ele tanto foi discípulo como foi apóstolo do Cristo. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, muito próximo a Jesus. Ele se dedicou a Jesus de forma zelosa, extremada. Tinha um amor muito grande a Jesus. No entanto, ele tinha atitudes muito impulsivas. Naquela passagem, por exemplo, quando usou da espada para defender o mestre, tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, que cortou, falando da orelha, né? Diz que Jesus disse não cortasse, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E ele tinha atitudes impulsivas. O amor era tão grande por Jesus que ele ia para cima das pessoas para defender Jesus, né? O seu nome, o nome de Pedro, ocupa
um dos primeiros lugares na lista de discípulos mencionados nos evangelhos sinópticos, certo? Um dos primeiros. A posição de Pedro se firmou diante de uma declaração importante de Jesus. Olha só, Pedro, alguns dizem que foi o primeiro papa, né? Não sei se ele foi o primeiro papa. O meu objetivo hoje não é falar sobre se Pedro foi não o primeiro papa, mas tem uma passagem de Mateus que fala sobre uma declaração importante de Jesus sobre Pedro, né? Que ele diz que ele é a primeira, sobre a pedra fará a sua igreja, né? Eu não sei se é essa passagem aqui que está aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. E ele Jesus faz uma declaração sobre Pedro. Aqui no Instagram tá fechando aqui, eu vou fechar daqui a pouco de novo, né? Certo? Olha só, a declaração de Jesus. Por isso que eu lhe digo, Jesus falou, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Olha só que coisa interessante aqui, viu? Eu vou fechar aqui no Instagram, certo? Eu vou abrir de novo, só um minutinho. Só um segundinho. Itaporanga, São Pedro, lá de Itaporanga, vamos. Vou só abrir aqui. O pessoal lá de interior tem as festas juninas são muito fortes, né? Vamos lá. O pessoal do Instagram tá entrando aí. E aí, o que é que vocês estão achando aí do tema de hoje, né? Vocês esperavam isso? Esperavam isso? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema, né? Dentro da doutrina espírita. A gente já tá indo pro final, viu? Só o pessoal entrar aí, ó. Rapidinho que a gente começa. Arlene tá por aí. Vamos lá, olha só. Eu tava aqui falando sobre a história do apóstolo São Pedro, né? Fiz uma referência aqui lá de São Mamed, que tem uma festa de São Pedro muito importante lá, né? E a gente falou aqui sobre São Pedro enquanto discípulo amado de Jesus, a importância dele enquanto apóstolo, né? Sobre a frase de Jesus sobre São Pedro, dizendo que sobre ele firmará a sua igreja. É por isso que alguns dizem que ele foi o primeiro papa. Não estou aqui dizendo que era, que foi, né? Mas aqui está a referência, né? A referência de Mateus, colocando a importância de Pedro dentro do apostolado do Cristo de Deus, não é verdade? A gente tem que trazer isso. Olha só, ainda em relação a Pedro e a igreja cristã, ele tem uma importância muito grande. Tanto ele como Paulo, Pedro e Paulo foram figuras muito importantes dentro do avanço do cristianismo, certo? E Pedro, a gente vê a referência de Jesus, e sobre ele construirei a sua igreja. Está falando aqui a importância de Pedro, né? Após a morte e ressurreição de Jesus, segundo os evangelhos, a liderança de Pedro se acentuou, mostrando aqui que ele foi um dos líderes das primeiras comunidades cristãs, né? Vocês vão encontrar isso na primeira parte do livro Atos dos Apóstolos, sobre a liderança de Pedro. Pedro, ele foi o apóstolo que presidiu a Assembleia Apostólica que elegeu Matias como o substituto de Judas que se suicidou. Pedro foi quem presidiu a reunião, uma assembleia, para que elegesse Matias, esse novo discípulo, né? Apóstolo, aliás. Pedro fez o seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, né? O dia de Pentecostes todo mundo sabe que teve aquele labareda de fogo caindo do céu. Paulo também estava lá presente, né? Foram as manifestações mediúnicas muito fortes, e Pedro estava lá, né? E ele fez o primeiro sermão nesse dia, né? Interessante. São Pedro, com seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas
naquela época, a receber o batismo. Presidiu, o batismo era fazia parte do ritual, né, da época. Ele presidiu a primeira comunidade cristã que dirigiu o Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. A importância de São Pedro aqui, para que a gente entenda, né? Tendo viajado por vários povoados e se dedicado a conversões de pagãos, ele esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo da Antioquia. Certo? São Pedro, como eu falei, junto com São Paulo, foram figuras importantíssimas dentro do movimento do cristianismo. Segundo a história dessas duas grandes figuras, ele se encontrou com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de atrair não-judeus para a fé cristã, os chamados pagãos, trazer outras pessoas de outros que não acreditavam no cristianismo e que começaram a arrebanhar essas novas ovelhas. Após esse encontro, Pedro foi preso por ordem do rei Agripa I. E o que foi que aconteceu com São Pedro? Ele foi crucificado, né? Foi encaminhado para Roma. Minha amiga Maria Fernanda está entrando aí. Foi encaminhado para Roma durante o período de Nero, né? Onde passou a viver ali. Ali fundou e presidiu uma comunidade cristã, que foi base da Igreja Católica Romana, né? É por isso que dizem que ele foi o primeiro Papa, né? E por isso, segundo a tradição, ele foi crucificado por ordem de Nero. São Pedro foi crucificado. Ou seja, meus queridos e minhas queridas irmãs, hoje a gente está fechando aqui, certo? A live. E a gente trouxe um pouco desses conhecimentos aqui. Eu acredito que alguns dos irmãos talvez nem soubessem, né? Essa referência. Hoje a gente falou aqui sobre uma visão espírita, sobre as festas juninas. Só um resuminho rápido aqui, ó. A gente falou aqui sobre as origens das festas juninas, certo? Nós falamos aqui sobre as festas ancestrais, relacionando a parte das festas pagãs, dos cultos, celebrações que existiam na antiguidade. Depois trazemos aqui as tradições religiosas da doutrina católica, certo? Muito importante. Falamos aqui sobre a visão espírita, como é que o espiritismo se posiciona sobre isso. Quem não viu, depois vai ficar gravado aí a live, vocês podem ver, certo? Falamos aqui sobre os homenageados das festas juninas, falamos sobre Santo Antônio, falamos aqui sobre São João, falamos aqui sobre São Pedro. E trouxemos aqui algumas referências para que vocês entendam um pouco dessas tradições, que geralmente o espiritismo não segue essas tradições, mas também não proíbe ninguém de participar desses eventos culturais, que faz parte do nosso DNA ancestral que nós trazemos na nossa alma espiritual, certo? Eu queria agradecer dos santos católicos e dessas referências juninas. E estou aqui, meus queridos e queridas irmãs, para agradecer a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs para essa energia boa que nós trocamos aqui. A gente vai agradecendo a cada um e cada um. Vou fechar aqui, ó, na noite de hoje, com o meu chapéu. Agradecendo a todos e agradecendo a todas, aos irmãos e às irmãs, que a paz de Deus, a paz de Jesus possa estar conosco. Vamos fazer a nossa prece. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de nós. Vamos nos conectar a Deus. Agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus nesse momento. Cada um dos irmãos pensa nos seus problemas, pensa nas suas dificuldades. Feche os seus olhos nesse momento, para que os espíritos de luz de Deus abençoe a cada um de nós. Neste momento, em nome de Deus, Pai Criador, em nome de Jesus, que as bênçãos espirituais caiam sobre uma pessoa fala que ela não tem dinheiro, espirituais. E neste momento, de você resolver essa coisa.
os espíritos abençoados de Deus e de Jesus abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos. Que cada um possa receber as luzes espirituais em forma de bênçãos, amigas, de paz e de amor. Que nós possamos fechar nossa noite com muita paz no nosso coração, agradecendo a nossas famílias que estão nesse momento, nesse período de grandes dificuldades, mas que estão conectados com Jesus. Que cada um dos irmãos possa se sentir abençoados e agraciados na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possamos reverenciar a nossa ancestralidade e a nossa cultura. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que traga muita luz e muita paz. Muito obrigado. Cada um dos irmãos que botaram os nomes aí, daqui a pouco vou fazer as minhas orações aqui, pedir para esses irmãos que estão necessitando de ajuda espiritual, certo? Que Deus abençoe.